Meus irmãos, a paz do Senhor? Paz do Senhor, meus irmãos? Amém? Tem gente viva aí? O povo na igreja é tanta dificuldade, né, meus irmãos? Trabalho, o povo já chega na igreja já cansado. Mas nós estamos com a nossa vida alicerçada em Cristo e cremos que Deus está conosco, né? Meus irmãos, é me dada a oportunidade para ministrar um estudo para os irmãos. Eu louvo e agradeço a Deus por esta oportunidade. Eu não sei se eu sou muito bom de dar estudo, eu já sou mais gritador, né? Os irmãos já repararam, né? Eu já sou mais gritador. Eu costumo falar com a minha esposa que Deus usa cada um segundo o seu temperamento, né, meus irmãos? Porque ele é mais quietinho, ele vai falar, mas... Tinha um grande pastor amigo meu lá no Brasil que eu ficava admirado vendo ele ministrar. Ele era daqueles ousado e ia 1 hora, 2 horas, 3 horas e você parava para escutar, porque ele tinha a presença de Deus, tinha a graça de Deus. Aí também tinha os outros que chegavam e cada um tem o seu temperamento e assim o Espírito Santo vai usando a todos na maneira que convém. Meus irmãos, eu quero falar um pouco hoje sobre a unção de Deus na vida de um homem, a unção que capacita. Vamos pegar para o nosso texto base, livro de Êxodo, capítulo 35. Nós vamos usar bastante a Bíblia aqui nesta noite. Livro de Êxodo, capítulo 35. Nós vamos ler a partir do versículo de número 30. Eu não sei se é o costume dos irmãos aqui, eu cheguei há pouco tempo. De acordo com o que eu for falando os versículos, os capítulos, livros, se os irmãos quiserem também colocar de pé e ler, para junto fazermos um estudo da palavra do Senhor. Obrigado, meu irmão. Livro de Êxodo 35, versículo 31, 32, 33, 34, 35, nos diz assim: E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, em ciência, em todo artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em edifício de pedra e edifício de madeira, para trabalhar em toda a obra esmeralda. Também lhe disposto com coração para ensinar a outros. 35. E os encheu de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordado, em pano azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Quando você para ler, é forte, né, meus irmãos? O povo tinha acabado de sair do Egito, da escravidão. Moisés tira o povo, todos nós conhecemos a história. Aí no meio do caminho Deus começou a se revelar para aquele povo através da vida de Moisés. E agora Moisés começa a ter experiência com Deus. Deus começa a mostrar as coisas para Moisés de acordo com o que Deus queria que seja feito, mas Moisés não sabia fazer. E a Bíblia faz questão de dizer que o Espírito Santo do Senhor se apoderou de 2 jovens. O engraçado aqui que eles nunca, quando eu leio esse texto, que eu fico admirado em casa, o que eles fizeram eles nunca tinham visto. Nunca tinha visto. Aí os irmãos vão ver que daqui a pouco começou a aparecer o tabernáculo, pia, começou a aparecer os artifícios que Deus queria que fosse feito. E só foi feito porque o Espírito Santo do Senhor estava com esses 2 jovens. Um homem e uma mulher, sem a unção de Deus, ele não faz nada. Mas todo homem e toda mulher que é chamado por Deus, que tem a graça e é ungido por Deus, você pode começar ele, pode colocar ele para começar um trabalho com uma pessoa. Porque a unção de Deus que Deus derrama na vida de um homem e da mulher é com finalidade de atrair, aleluia,
Aonde ele chega, ele atrai. Porque a presença de Deus é com ele. E quando há a presença de Deus, começa a haver manifestação do poder de Deus. Vocês vão ver que o próprio Jesus Cristo, quando esteve na terra, Atos 10, 38, vai dizer que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder. Aleluia. Quando você vai ver uns dos discípulos perguntando: achamos o Messias? E um deles vai interrogar dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas o que estava surgindo em Nazaré era o ungido de Deus, oh glória, e através dele o mundo foi impactado por ele, oh glória. Todos nós, homem e mulher, nós precisamos ser cheios e ter poder de Deus. Aleluia. Porque o crente que tem poder de Deus, que é ungido por Deus, é crente corajoso. E nós vivemos uma época que está faltando isso no nosso meio. Você não precisa ter um microfone na mão para ter a unção de Deus, não. Glória. Dentro da sua casa, muitas das vezes da nossa casa está faltando a unção de Deus sobre a nossa vida. Dentro do nosso emprego está faltando a unção de Deus dentro do nosso emprego, porque nós não temos coragem de falar do evangelho de Deus. Esses dias eu estava num comboio aqui, eu comecei a imaginar, falei assim: Senhor, tantas pessoas dentro desse comboio. Eu comecei a falar com Deus, e eu aqui sentado e não tenho coragem de falar do teu evangelho. Atos dos Apóstolos vai dizer que quando o Espírito Santo do Senhor desceu, que estava todos reunidos, Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que estavam todos reunidos. O Espírito Santo desceu sobre eles, e aqueles homens viraram outras pessoas. Filipe desce em Samaria e ganha Samaria. Eu esses dias estava perguntando a Deus, nos meus momentos de oração, pensando, eu falei assim: Senhor, será que o Senhor vai levantar nessa geração ainda homens igual foi levantado na Bíblia para fazer a diferença em uma nação? Porque se for olhar no contexto bíblico, a unção de Deus ainda está conosco. Glória. Basta nós queremos. Só que a unção de Deus nos vai trazer alguns tipos de coisa que nós temos que lutar contra. Nós vamos ter que começar a renunciar a algumas coisas. Oh, glória. E quando fala em renúncia, muitas pessoas não querem renunciar a nada. Tem pessoas que chegam dentro da igreja, que buscam a presença de Deus, mas se manifestar um demônio do lado dele, ele sai correndo. Eu lembro que eu estava numa igreja de um pastor amigo meu, manifestou um demônio dentro da igreja, a igreja virou-se um corredor. Tinha mais de 40 crentes dentro da igreja, todos não teve crente que teve coragem de colocar a mão na cabeça daquela mulher e orar por aquela mulher, libertar aquela mulher. Todos esperavam do pastor. É essa geração que nós estamos vivendo hoje. É uma geração sem poder, que não conhece o poder de Deus. Nós somos uma geração, se nós ver pessoas vomitando câncer dentro da igreja, a gente olhamos assustado. E era para nós ser uma geração acostumada com o poder de Deus. Essa é a nossa geração, que quando vê alguém vomitando uma enfermidade, olhamos assustado, porque é uma geração que louva a Deus, mas não conhece Deus. É igual quando Josué vai juntar o povo. Josué já avançado de idade, aquela parte que vocês vão ver Josué dizendo: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque a Bíblia diz no contexto bíblico que aquele povo estava se afastando de Deus.
E Josué vai juntar o povo dizendo: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos uma geração que já não mais tem culto na nossa casa. Os nossos cultos só é na igreja. Aleluias. Os discípulos só fizeram o que fizeram porque eles foram ungidos. E na prática da unção eles caminharam constantemente buscando a presença do Senhor. Porque vocês vão encontrar igual na Bíblia. Saul, deixa eu ver aqui aonde que eu marquei. 1 Samuel. Procura aí para os irmãos encontrar na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Como a unção de Deus transforma. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Deixa eu achar aqui também para me ver se está certinho a minha referência. 1 Samuel 10, versículo 6, nos diz assim, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com eles, e te mudará em outro homem. Os irmãos entenderam quando Samuel ele vai ungir Saul, ele vai falar com Saul. O Espírito Santo se apoderará de ti. Aleluia. Meus irmãos, eu leio a Bíblia. Eu não sei, eu sou amante da palavra do Senhor, eu sou admirador, eu gosto. Ainda mais quando eu vejo uma pessoa que tem bastante conhecimento ministrando a palavra do Senhor, eu paro para ouvir. Eu não sei se os irmãos fazem esses questionamentos com Deus, igual eu faço. Eu falo assim: Senhor, o Senhor operou tanto milagre no passado através desses homens, e nós não conseguimos orar e nem ver sinal da tua presença. Essa é a nossa geração. Essa é a minha geração. Porque a unção de Deus nos requer tempo, intimidade com Deus. A unção de Deus nos requer, aleluias, sacrifício perante Deus. Oh, glória. Todo homem e toda mulher que se aproxima de Deus, Deus começa a criar nele desejo de mudança. Se você vê crente dentro da igreja dando muito trabalho, é porque esse crente não conhece Deus. Se você vê crente dentro da igreja brigando por causa de oportunidade, quem canta melhor, quem faz melhor, porque são crentes ainda que não foi testado no fogo e não passou pelo processo da unção com Deus. Porque o homem, quando passa pelo processo da unção com Deus, oh glória, quando o azeite desce sobre a cabeça dele, quando a unção desce sobre a vida dele, aleluias, oh glória, aleluias, ele vai falar assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluias, oh glória. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você vai ver para a Bíblia, Saulo de Tarso, perseguidor, foi perseguidor, perseguia crente. Mas quando aquele homem tem um encontro com Deus, eu costumava conversar com um pastor amigo meu dizendo: todo crente que dá muito trabalho dentro da igreja, Deus está precisando dar luta para ele passar a orar e conhecer Deus. Aleluia. A minha família necessita que eu tenha unção, porque aqueles que não conhecem Deus têm que conhecer através de mim. Talvez se eu não chego a Ele, a minha oração e a unção que Deus está sobre mim faz com que o Evangelho chegue até eles. Nós vivemos num país, em um continente,
avivamento saiu desse continente. Saiu daqui para o nosso Brasil. Eu estava vendo um relatório, vou tirar porque foi perdendo a essência da unção, da graça. Sabe como é que perde a essência? Aquilo que não podia, agora pode. Ah não, você é careta, o tempo passou. Não, o tempo não passou, Jesus Cristo é o mesmo. Só que tem coisas que é fardo. Mas eu estou falando daquilo que nos aproxima de Deus. Eu creio que ainda Deus vai levantar homens e mulheres com poder e graça e unção. Aleluias. Eu creio que ainda Deus vai intervir. Porque nós temos Deus na nossa vida, temos a unção de Deus, mas se nós não continuar com a busca incessante da presença do Senhor, nós vamos perdendo. Nós vamos se perdendo. Nós vamos se perdendo, e quando o homem começa a se perder, ele perde aquilo que Deus tem para ele. Juízes capítulo 14. Juízes 14, versículo 5 e o versículo 6. Juízes 14, capítulo 14, versículo 5 e versículo 6. Desceu, pois, Saul com seu pai e sua mãe e Tiná. E chegando às vinhas de Tiná, eis que um filho de um leão, branando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele. Quem se apossou dele, meus irmãos? Que o fendeu de alto a baixo, como se fende um cabrito. O Espírito do Senhor capacita, dá coragem ao homem. Meus irmãos, era para Sansão ter corrido aqui, não era? Hã? Era para Sansão ter corrido, sim ou não? Eu vou falar para os irmãos, se fosse eu, acho que eu correria. Tem coisas que é fora da lógica quando você lê a Bíblia. Não é ou não é, meus irmãos? Tem coisa que é fora da lógica. Mas diz que o mundo não consegue entender quando lê. É porque falta ali o espírito e o conhecimento e o entendimento. Crente tem que ser doido, meus irmãos. Crente tem que chegar num lugar e dizer: eu acredito que isso aqui é do Senhor Jesus. Crente tem que ser doido. Crente tem que ser corajoso. Eu vejo todo mundo cantando o hino de Gideão, 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 mas Gideão para mim era doido. No contexto bíblico, na lógica, quando você começa a refletir, olhar o texto, examinar a escritura, percorrer o texto na sua vista, na sua frente, você vai examinando, deixando aquilo entrar no seu coração, você fala assim: não, esse homem era doido. A Bíblia diz que os medianitas sumiam aos olhos, era igual gafanhoto. Está no texto, está na Bíblia, livro de Juízes. A Bíblia faz questão de dizer que eles eram numerosos igual gafanhoto. E o
homem agora é chamado por Deus, Deus capacita ele naquele momento. Ele sai com 32 mil soldados, já era pouco. Daqui a pouco é 24, daqui a pouco vira 300. Era 24 mil, vira 300. Eu costumo falar para minha esposa: Deus sabe quem chama. Deus sabe quem chama. Aleluia. Deus sabe em quem confiou a graça, a unção. Para mim, Gideão era doido. No contexto bíblico, nos olhos humanos, doido. Mas não, Gideão tinha unção. Ele sabia que a graça de Deus estava com ele, que Deus tinha se revelado a ele. Midianitas sumindo aos olhos como gafanhoto, 3 turmas de 100 para cada lado, com cântaro na mão, espada, e gritando: espada por Gideão, espada por Deus e por Gideão. Olha para você ver. Olha para você ver, está na Bíblia. Quebra o canto, toca a buzina. É coisa de só Deus para fazer, mas quem tem unção tem coragem de fazer. Aleluia. Oh, glória. Quem tem unção tem coragem, meus irmãos. A igreja de hoje precisa da unção e da graça de Deus. A igreja precisa levantar a mão nessa rua, neste bairro, nesse país e dizer: eu creio que Deus pode fazer algo fenomenal que nunca foi feito. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Abre a sua Bíblia. Isaías 10, 27. Tem uns irmãos que achou e quiser ler, pode ler. Isaías 10, 27. Isaías 10, 27. Alguns irmãos podem ler. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Por causa de quê, meus irmãos? Por causa disso que quem sobe no altar tem que ministrar e cantar com a unção. Glória. Quer pregar? Pregue com a unção, com a graça. Aleluia. Quer reger um coral, quer liderar um conjunto? Faz com a graça e com a unção, aleluias. Porque começa com um, daqui a pouco tem 10. Você fala assim, mas não era um? Ah, porque a fulana tem a unção, tem a graça. Aonde coloca faz a diferença, oh glória. Aonde ela coloca, ela multiplica, oh glória. Aonde coloca, ela faz discípulo. Ela capacita outras pessoas, oh glória. Por causa da unção. Aleluias. A igreja precisa, o pastor precisa, o presbítero precisa, o diácono precisa. Aleluia. O irmão que está lá atrás sentado precisa. Aleluia. Tem pessoas dentro da igreja que não conhecem isso. Eu costumo falar, tem gente dentro da igreja que ele é batizado há 3 anos, ele fala mistério, mas ele só fala a mesma língua. Ele até hoje não aprofundou mais em conhecer a Deus. Glória, aleluia, glória. Porque há diferença do batismo com o Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo com fogo e poder, com graça, aleluia. E a igreja precisa dessa unção para romper barreiras. A igreja precisa. Eu sou da época da igreja.
Nos ensaios de criança a gente orava meia hora. Década de 90, 85, 95. Eu sou dessa época da igreja. As crianças oravam meia hora de joelho. Eu era de uma época que quando um conjunto cantava, aleluia, a igreja incendiava, porque tinha presença, tinha unção, tinha graça, aleluia, tinha poder. A igreja cresceu. E hoje, aleluia, se nós queremos fazer algo para o Senhor, nós precisamos voltar de novo a praticar a unção, a graça, aleluia, voltarmos a jejuar, voltarmos a sacrificar, aleluia, voltar a queimar nossa carne na presença, na unção, aleluia, da presença do Senhor, porque fazendo isso, toda vez que nós começamos a fazer isso, é como se você dá um passo para Deus e Deus começasse a adiantar ao seu favor, dizendo: eu quero que você se aprofunda mais em me conhecer, porque eu quero revelar coisas profundas. Aleluias. Aleluias. Não adianta eu ter palavras bonitas, meu. Não adianta ter palavras bonitas se não tiver a unção do Senhor. Aleluias. Livro de Atos. Vou terminar aqui. Eu já falei um pouco dele na introdução, mas nós vamos falar agora. Atos. Atos capítulo 1, versículo 8. Quem achou, se os irmãos quiserem fazer uso, pode fazer uso da palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E aí, primeiro sem a unção, meus irmãos? Só ir aí por causa de quê? Está no texto. Virtude aqui é poder. Sabe por que tem alguns aí que... Eu vou falar. Eu tenho certa dificuldade com isso. Sabe aqueles que quer ir e quer passar na frente? Não sei se aqui tem. Que acha que é o momento dele, que é a hora dele, sabe? Não espera. Quer apressar as coisas. Aí no meio do caminho o fardo dá uma pesadinha. Aí tem um levantezinho daqui, um levantezinho dali, e aí ele já começa a ficar igual aquele maracujá de gaveta. Porque tá faltando poder. Porque quando tem poder, tem unção, tem graça. É igual Pedro. Vou te crucificar. Igual ele não. Tem que ser de cabeça para baixo. Mas eu não paro de pregar sobre ele. Primeiro tem que receber poder, virtude, graça, unção. Primeiro tem que ficar reunido lá em Jerusalém, sabe? Alguns dias lá, ó, chorando. No cantinho. Eita glória, eu amo essa palavra. E alguns vão embora. Não, quem quer fica. Vai, Pedro. Não, Jesus mandou ficar aqui. Vai, João, embora. Não, vou ficar aqui. Aleluia. Se aqueles homens fossem embora, como eu creio que alguns abriu a porta do templo e foi embora, tinha perdido a maior oportunidade da vida.
Quem quer a unção de Deus, primeiro passa tempo com Deus. Busque a presença do Senhor, mas busca como se estivesse com fome mesmo, como se levantasse de manhã e não tivesse jantado à noite, mas busca com vontade, com prazer, que o céu se revelará. Porque Deus está à procura de homens e mulheres. Aleluia. É a unção que atrai. É a unção que faz a diferença. É a unção que transforma. É a unção que capacita. Glória. Oh, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, voltar a buscar a presença do Senhor. Eu não estou falando só vir aqui orar na igreja 1 hora, 2 horas. Eu estou falando dentro da nossa casa, no serviço, aonde você estiver. Começar a orar. Aleluia. Começar a se derramar de novo na presença do Senhor. Começar a atrair a presença do Senhor. Se você quer ser um obreiro, começa a atrair a presença do Senhor. Você começa a atrair a presença do Senhor. Daqui a pouco o pastor que está aqui te observando vai ver assim, opa, aquele ali está com glória, que ele começou a se destacar. Aleluia. Não precisa, eu vou falar, já estou aqui com o microfone na mão, vou falar mesmo. Não precisa chegar no pastor e pedir para ser consagrado a obreiro, a presbítero, a diácono, pedir oportunidade para cantar. Porque quem tem a unção acaba te empurrando, ó, oh glória, aleluia. É Jesus dizendo, eu preciso de ti, oh glória, aleluia. Daqui a pouco o pastor, epa, eu preciso dele para liderar um conjunto, aleluia. Eu preciso dele num trabalho, oh glória. Daqui a pouco o pastor presidente dizendo, epa, eu vou colocar a igreja na mão dele, oh glória. É a unção de Deus que começou já a soprar o teu nome para as pessoas dizendo, aquele ali tem, eu preciso dele, oh glória. Quando o crente tem a unção de Deus, aleluia, o céu se carrega. Aleluia. 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 Tem uma geração aí, ele recebe uma profeciazinha, ele já acha que, eu vou falar mesmo. Ele recebe uma profecia, eu conheço alguns no Brasil que era assim. Porque Deus falou que vai fazer, ele já, sabe? Mas toda profecia passa pelo tempo da espera e o tempo de Deus. Você pode ter recebido uma promessa hoje, mas tu não sabe se tu está preparado para ela ainda. Ah, Deus me falou que tem um povo me esperando. Você não liderou nem 2 pessoas ainda. Primeiro você vai aprender a liderar 5. Daqui a pouco você está liderando 10. E senão você mata os 20 que você pega lá na frente, você não aprendeu lá embaixo. O próprio apóstolo Paulo, tá? Vamos para a Bíblia. Depois de ser chamado por Deus e ter experiência com Deus, de ter visão com Deus, foi muito tempo esperando a oportunidade. Depois que ele foi descido pelas cordas, que ele quis pegar, quis pregar, que o povo não quis ouvir ele. Mas nem por causa disso o homem, aleluia, continuou buscando a Deus, esperando o seu momento. Aleluia. Estou pregando para pessoas aqui hoje que têm chamado de Deus, mas deixa a graça de Deus se revelar sobre a tua vida.
Vença as dificuldades, as limitações dessa vida. Vença os momentos difíceis. Porque a pior coisa é vencer os momentos difíceis, de provas, de provações. É esses momentos que começam a nos minar. Porque ao invés da gente ir, a gente começa a retroceder. O que é retroceder? A gente começa a deixar de orar. A gente começa a deixar de buscar a presença do Senhor. E tem momentos que é só você e Deus, que Deus quer se revelar na tua vida. Aleluia. Deus quer abrir o céu sobre a tua vida, sobre a tua casa. Glória. Aleluia. Oh, aleluia. Deus quer te fazer você crescer. Aleluia. A Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento. Glória. Deus quer se revelar na minha e na tua vida. Basta nós, dia após dia, buscar a presença do Senhor, voltarmos à presença do Senhor com humildade, com simplicidade. Aleluias. Vou terminar, meus irmãos. Deixa eu procurar só mais um versículo aqui. Juízes capítulo 15. Esse aqui eu termino. Juízes capítulo 15. Versículo 15. Lê Juízes capítulo, pode ler o 14. Juízes 14, o 15 e o 16. Pode ler. Juízes capítulo 15, versículo 14, 15 e 16. E vindo ele além, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como os fios de linhos que estão queimados do fogo, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: uma queixada de jumento, um montão, 2 montões, com uma queixada de jumento feri 1000 homens. É o Espírito Santo do Senhor que faz isso. Uma das passagens mais tremendas que eu acho na Bíblia é Elias no Monte Carmelo orando. Aquela passagem da nuvem. Ele manda Acabe descer. Olha o texto, quem gosta de Bíblia. Ele fala para Acabe: desce, corre, porque vem chuva aí. Só que no contexto bíblico você já encontra Elias lá embaixo. Quem já leu essa passagem já observou esse contexto. Ele fala para Acabe: desce do monte, corre, que vem chuva. E Acabe desce. Daqui a pouco está Elias lá embaixo com Acabe. Outra passagem tremenda na Bíblia foi lida aqui domingo, se não me falha a memória. Quando Felipe vai batizar aquele homem, acho que foi, não sei, na carruagem.
Ele desce. Olha aquele texto, meus irmãos. Ele desce, batiza aquele homem. Só que a Bíblia diz que quando ele acabou de descer o homem nas águas, que o homem perguntou a ele, o Espírito tinha transbordado o homem. São coisas que a gente vai lendo na Bíblia que quem gosta de ler fala assim, como que pode? É o mesmo Espírito que Deus deixou conosco. É o mesmo Espírito que está sobre mim e sobre a tua vida. Mas basta nós querermos que Ele se revela sobre nós. Glória. Porque o Espírito Santo do Senhor é o Espírito educado. Não é igual o diabo que chega arrombando porta, não. Ele quer que você comece a pedir Ele. Ei, me dá mais um pouquinho. Glória. Aleluia. Ei, me dá mais um pouquinho. Começa a orar e pedir Ele para você. Sua vida mudará. As minhas mensagens e as suas mensagens mudará. Os hinos que nós cantarmos mudará, será hinos com unção, com graça. Aí daqui a pouco um pregador vem de fora, ele acha que pessoas aceitou Jesus porque ele pregou. Não, foi porque alguém, quem sabe, subiu aqui com unção e começou a louvar, aleluia, e o visitante ali, aquela unção, aquele ele entrou no coração daquela pessoa, oh glória, oh aleluia, é a unção de Deus, oh glória. De repente chega alguém que conta um testemunho, mas a graça está sobre ele, oh aleluia, a unção está sobre ele, oh aleluia, que nós venhamos a partir de hoje, no nome de Jesus, conhecer Cristo, conhecer o Espírito Santo e voltarmos a ter sede da presença do Senhor, voltarmos a ter sede de ser diferente e de ser transformado, e o Espírito Santo fará isso na nossa vida. Posso fazer uma oração, pastor? Posso fazer uma oração? Colocamos de pé, meus irmãos, vamos fazer uma oração. Eu já vou passar para o pastor. A unção de Deus nos capacita, nos transforma, nos dá coragem e nos faz ser diferente. Aleluia. Quando eu começo a ler a Bíblia e começo a ver alguns personagens da Bíblia, eu me faço perguntas. Quando você vê Abraão dizendo para o teu sobrinho Ló, deserto, pedra, areia, campinas verdes, pastos verdejantes, meus irmãos, ali tem que ser muito crente, tem que ter muita unção, muita graça de Deus. Porque aos olhos humanos, nós... você se vira nessa areia aí pra lá. Eu quero é cá. Mas o crente que tem unção, ele sabe que a unção de Deus está com ele. Nós temos que crer nisso. Nós temos que parar de ser crente fraco, frouxo, e ter certeza que a unção de Deus está conosco para fazer a diferença em todas as áreas da nossa vida. A unção de Deus não te capacita, não é só aqui não. A unção de Deus pode atrair aquilo que você precisa, tanto material e espiritual, em todas as áreas da nossa vida, porque o Espírito Santo faz isso por nós. Começa a ser inconformado a buscar a presença do Senhor. Levanta as mãos para o céu. Vamos fazer só um